Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com vocês dicas de como preparar uma reunião com a sua equipe pedagógica do Ministério Infantil. Recentemente eu fiz uma reunião com a minha equipe aqui da igreja, com as líderes, todas as pessoas que compõem a equipe, e aí vocês ficaram me perguntando lá no Instagram, algumas pessoas me perguntaram como que faz, pediram sugestões, dicas, até compartilhei lá um pouquinho, e aí eu decidi fazer um vídeo reunindo algumas dicas para compartilhar aqui no YouTube para ajudar mais pessoas. E aí, vocês já prepararam a reunião com a sua equipe do Ministério Infantil 2024? É muito importante e não é tarde demais, ainda dá tempo de preparar a reunião, porque vocês precisam traçar metas, objetivos, alinhar o que precisa ser alinhado, tudo isso para o crescimento e bom andamento da obra do Senhor. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas sugestões, que não quer dizer assim que eu vou compartilhar tudo, porque é bem abrangente esse tema e também é super relacionado à demanda que vocês têm na sua igreja, as programações, aquilo que você faz aí, muitas vezes é diferente do que eu faço por aqui, e também é o tamanho da equipe, como é que funciona. Vou dizer pra vocês como que é aqui. Aqui eu sou líder do Ministério Infantil na minha congregação e eu tenho mais uma pessoa que é líder junto comigo. E aí nós temos a equipe, né, os auxiliares, uma tesoureira, uma secretária, as regentes, a pessoa responsável pela mídia, as recepcionistas, equipe de apoio, né, pra estar servindo lanche. E aí vocês também podem montar desse jeito, pode colocar outras coisas de acordo com a necessidade de vocês, né, outras funções, ou diminuir. Tudo isso vai depender da demanda e necessidade de vocês aí na sua congregação. Mas bem, como que preparar essa reunião? Vou compartilhar com vocês algumas dicas, tá? E eu vou ler aqui um pouquinho, que é um post que eu mesmo escrevi para compartilhar lá no Instagram, e vou compartilhar aqui com vocês, depois eu vou postar lá no Instagram também. As reuniões de equipe são muito importantes, pois são através delas que podemos instruir, treinar, alinhar metas e objetivos e conseguir identificar quais são as dificuldades de cada pessoa. Porque às vezes você chama uma pessoa, mas ela não tem habilidade, ela tá com medo, ela não tem experiência, então é hora de você identificar a dificuldade, encorajar essas pessoas, motivá-las, né? Através do diálogo em equipe podemos alcançar os melhores objetivos. Então, o que é importante? O diálogo. Outra coisa muito importante é a união, é estar com o mesmo objetivo. Vamos falar disso. Os encontros com os líderes e professores precisam ser constantes. Então, não é só uma vez por ano, não é só no início do ano, é constante, é sempre. Por aqui, eu sempre costumo fazer mensalmente, porque é uma reunião que antecede os nossos cultos. Os nossos cultos aqui são mensais, uma vez por mês. Então, antes de cada culto, eu procuro me reunir com a minha equipe, para que a gente possa alinhar quais serão as metas, os objetivos do culto, e traçar o que precisaremos fazer para alcançar esses objetivos, como vamos arrecadar verbas, como vamos evangelizar, como que será o culto, a decoração, e falar também dentre outros assuntos, né, que cabe ali no momento. Então, a primeira reunião, a primeira do ano mesmo, como é que vai funcionar? Primeiro, vai se reunir somente a liderança. Por exemplo, eu me reuni primeiro junto com a outra irmã que é líder junto comigo. Antes de reunir com as demais pessoas da equipe, vamos nos reunir só nós duas primeiro, né? Para que a gente possa conversar, alinhar algumas coisas, traçar as metas, objetivos, as programações anuais. Porque tem assuntos que nós precisamos tratar previamente antes de reunirmos com as demais, né? Com os demais componentes da equipe que cabe à liderança tratar. Tá bom? E depois dessa reunião, que tiver tudo alinhado, tudo certo, você vai então marcar uma reunião com todos, tanto as líderes quanto os auxiliares, né? Quanto as demais pessoas que compõem a equipe do Ministério Infantil. Assim vai ficar bem organizado. Então assim, nessa reunião só com a liderança, você talvez ainda não tenha a sua equipe auxiliar, e vocês podem conversar quem serão as pessoas que vão auxiliar, né? Se o pastor permite vocês escolher, ou se o pastor que escolhe de acordo com o que é aí na sua igreja, tudo alinhado com o direcionamento do seu pastor, do seu líder. Então, antes também da reunião com toda a equipe, é imprescindível que o líder prepare a pauta dessa reunião. Sim, nela tem que conter os assuntos que serão tratados de forma prévia, para evitar que a reunião
seja um desperdício de tempo, né? Que ela seja infrutífera, que tenha outras, fale de outras coisas, fale de diversos assuntos, mas que não alcance o objetivo proposto para aquela reunião. Então tem que ter essa pauta, né? Essa pauta vai conter tudo que vai ser tratado naquela reunião. E se você puder imprimir, assim como eu fiz, vocês viram, quem viu no Instagram viu que eu imprimi a pauta e entreguei para cada professor que estava presente, cada auxiliar, né, que estava presente, para eles acompanharem. Porque muitas vezes também eles querem falar assim, eles interrompem a reunião e perguntam assim, mas tal assunto. Aí ele não vai interromper se ele vier a pauta, porque ele vai ver, esse assunto vai ser tratado em tal momento. Então é até bom para organizar, deixar esse momento bem organizado e não perder o foco, não perder o objetivo. É o planejamento, né, da reunião, é a liturgia ali, é preciso. Tá, e é nesse momento ali da reunião, né, com toda a equipe, que o líder irá alinhar sua equipe, né, vai alinhar tudo que precisa ser alinhado, vai falar, se for a primeira reunião, pode falar um pouquinho dos resultados do ano anterior, das dificuldades, né, e depois pode ir pro futuro, né, para os objetivos futuros. Então, vai alinhar a equipe ali com conhecimentos das metas, né, objetivos, apresentar para eles as metas, os objetivos, quais são as estratégias que serão usadas, quais são as programações que serão trabalhadas e instruí-los a respeito do servir no Ministério Infantil. Você vai ali também dar funções para cada um, né? Você vai falar assim, quem que vai apoiar ali na recepção? Você vai instruir. Como que apoia na recepção? Como é que faz? Não é só entregar uma missão, uma responsabilidade, uma tarefa para alguém e simplesmente esperar que ela faça bem feito. O líder, ele tem que instruir, ele tem que motivar, ele tem que direcionar, tá? Porque muitas vezes quem compõe a equipe do Ministério Infantil não teve outras experiências, né? Em outras igrejas, em outro momento, e precisa dessa capacitação, dessa instrução em todo o tempo. Também é essencial que os liderados sejam ouvidos, né? Nesse momento, você pode ouvir quais são as opiniões, as sugestões, sem deixar sair do foco e do objetivo, tá? A equipe precisa estar unida no mesmo barco e remando na mesma direção. Então, uma equipe, por mais que esteja no mesmo barco, mas cada um rema para um lado, não vai chegar a lugar nenhum. Então, você precisa deixar bem claro sobre a união, sobre a importância de estar unidos, ombro a ombro, estar ali com a mesma visão, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, para que consiga alcançar, né, esses objetivos que vocês estipularam ali para o ano de 2024 no Ministério Infantil. Então, eu vou dar aqui para vocês algumas sugestões de assuntos que podem ser tratados, aí vocês podem acrescentar outros de acordo com a demanda de vocês. Quais são os assuntos que pode servir, fazer parte da pauta? Alinhar os objetivos da reunião do dia, né? Falar ali, esclarecer o que será discutido naquele dia da reunião, definir funções, né, e orientá-los quanto a cada uma, verificar os assuntos que foram definidos na reunião anterior e avaliar o cumprimento ou não das metas e objetivos que foram definidos. Então, se já é a segunda reunião ou terceira, vocês vão verificar o que foi tratado na reunião anterior, se vocês conseguirem alcançar, o que vão fazer para alcançar. E depois disso, olhar para o futuro, tá bom? Falar sobre os novos assuntos. Apresentar para a equipe as ações e as estratégias para as novas metas, né? Os novos objetivos do mês. E apresentar também os resultados obtidos. É muito importante você falar aí dos resultados, né? Como que foi o culto, né? Compartilhar tudo. Apresentar os assuntos necessários para a continuidade do trabalho, né? Aquilo que você vai fazer no próximo mês, as programações, EBF, congresso, culto. Falar sobre o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, é muito bom discutir ali, se você tá vendo a diferença na vida daquela criança, o que tá acontecendo, as crianças estão recebendo mais de Deus, é bom também ter esse diálogo. Ouvir cada integrante da equipe, claro, e definir as programações do próximo mês, sua realização, arrecadação de verbas, evangelismo. Você não pode sair dessa reunião sem definir, né, tudo isso para o próximo culto. Eu tenho todo o caderno de planejamento, né? Já mostrei aqui no canal pra vocês o meu caderno, e lá tem tudo. Arrecadação de verbas, decoração. Então, na reunião, aquilo tudo é pautado e é definido ali na reunião, tá bom? É muito importante não deixar pra depois. Avaliar os materiais que serão necessários, aí vocês vão fazer o levantamento, o que vai ser necessário para a venda do lanche, para a decoração do culto, aí vocês já vão fazer esse levantamento, essas anotações, todo mundo vai ficar ciente de que é preciso trabalhar para a realização de cada programação. E estabelecer as metas para a próxima reunião, né? São
sugestões para vocês. E é claro, vocês vão adaptar de acordo com a realidade de cada um de vocês. Mas eu espero aí ter ajudado, ter incentivado, mostrado que não é assim um bicho de 7 cabeças, não é algo muito difícil de fazer. É claro, requer dedicação, requer ali um preparo, uma leitura, uma busca de informação, e eu trouxe aqui algumas sugestões para te orientar, para te ajudar, tá bom? Eu espero que tenha ajudado aí vocês. Se ajudou, coloca um like, comenta, compartilha nas suas redes sociais e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte do canal que eu vou compartilhar ainda muitas outras ideias com vocês. Beijo pra você, a paz do Senhor. Fique com Deus. Até a próxima.